Olá você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês que nos assistem aí. Esse é o nosso programa Bem Casados, segunda temporada, já vida nova, cenário novo. E esse é o 4º episódio. Que legal você estar aqui com a gente e poder participar. Esse programa que abençoa a sua vida, abençoa o seu lar, o seu casamento, para que você possa pensar e refletir conosco sobre temas que muitas vezes a gente não consegue tratar diretamente no dia a dia da igreja, mas aqui a gente se debruça sobre esses temas e tenta ajudar aí o seu e o meu coração. E você pode dizer assim, mas eu não sou casado. Vale a pena você assistir para poder treinar para o seu futuro casamento aí, que Deus abençoe muito a sua vida. Você talvez já me conheça na nossa grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou o pastor Vinícius Lacerda, mas eu estou muito bem acompanhado e eu vou falar como a gente fala lá no Encontro de Casais com Cristo, no Ministério de Casais aqui da igreja, o SCC. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso Bem Casados. É verdade, daqui a pouquinho a gente vai revelar o tema para você dessa noite, desse nosso programa de hoje, e vai ser muito importante aí para a sua vida e para o seu coração. Mas antes da gente falar e apresentar o casal, né, Michele, que trouxe muita expectativa para a gente, a gente vai trazer uma devocional ao seu coração e eu quero justamente ligar esse devocional ao tema de hoje. E como é segredo, você já vai tentando conectar e adivinhar através da devocional de hoje o que a gente vai falar, o que a gente vai trazer ao seu coração. Por isso, abra a sua Bíblia comigo, se você pode aí, onde você está, seja a Bíblia ou seja o seu dispositivo, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler ali a partir do versículo 11 e nós vamos ver uma história que tem tudo a ver com o tema de hoje e que, na verdade, é esse tema. O que controla o seu coração? O que tem controlado a sua vida? É Deus que controla a sua vida? Ele está acima de todas as coisas? Leiamos. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, porque os porcos comiam aquilo, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo
tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta é a palavra do Senhor. Olha, o devocional nosso é bem breve e eu quero destacar apenas 2 pontos aqui que tem a ver com a temática do nosso dia de hoje, do Bem Casados, e a pergunta eu volto a fazer: o que controla o seu coração? Vemos aqui 2 irmãos que não podem ser separados ao refletirmos sobre essa parábola, porque eles são pessoas que representam, para mim e para você, 2 formas de se relacionar com Deus. E é isso que eu quero trazer rapidamente ao seu coração. Você vai ver o mais novo que pede ali a sua herança para o pai, desejando, na verdade, que seu pai estivesse morto, porque só se ganha herança quando você recebe de alguém que já partiu. E por isso aquele rapaz tão jovem desejava conhecer as coisas do mundo, ou seja, a descoberta através de uma vida, inclusive, imoral, descobrindo todas as coisas, quebrando todas as regras, porque ele não queria um relacionamento com o pai. Por outro lado, você tem um outro irmão que representa, na verdade, todo tipo de religiosidade, aquele que permanece na casa, mas não tem um relacionamento com o pai, ou seja, ele quer o controle de todas as coisas, obedecendo todas as regras. O que tem a ver isso com o controle do seu coração? Porque, na verdade, quando a gente vem para a casa de Deus, isso pode trazer um reflexo para mim e para você. Por que você deseja se relacionar com Deus e vir até a casa de Deus? Essa parábola vai falar sobre isso, sobre o relacionamento do ser humano com Deus e com o seu próximo, e como Deus quer se relacionar com você. Agora, algumas coisas podem controlar o coração do ser humano. E no caso do mais novo, você pode ver aqui que ele foi controlado por vícios, por descobertas, ou seja, pela imoralidade do seu coração. Ele quis o controle de todas as coisas, quebrando todas as regras. Ele falou: pai, não me importa o seu coração, mas eu quero controlar tudo, eu quero os seus bens, eu quero as suas bênçãos, eu quero as suas benesses, mas eu quero quebrar todas as regras, eu quero me jogar no mundo, eu quero conhecer as mulheres, o sexo, a bebida, os jogos, e até que ele foi para a bancarrota e se viu literalmente na lama com os porcos. Quando ele se viu vulnerável, ele caiu em si e reconheceu que precisava de ajuda. Agora, por outro lado, meu amado irmão e irmã, você pode estar se perguntando: eu nunca tive um vício, eu nunca caí em alguma coisa desse tipo, em algum pecado moral, mas talvez você caia num vício que é o vício da religiosidade, quando você quer o controle de todas as coisas, obedecendo todas as regras. E isso é um vício, porque você está fazendo de Deus um serviçal, e é impossível. É claro que a gente não pode fazer de Deus um serviçal, mas você pensa que pode barganhar através da religiosidade uma vida de moralidade, por assim dizer, onde você quer apenas as bênçãos, mas não quer o coração do Pai. Deus nos chama nessa noite para refletir sobre isso e justamente não deixar nem que o vício da imoralidade ou o vício da religiosidade domine o nosso coração. Deus deve estar acima de todas essas coisas. Se o seu amor está em primeiro lugar ao Senhor, essas coisas não vão controlar o seu coração. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Deixa com que Deus controle o seu coração e Ele vai fazer da sua vida uma festa de alegria. Que mesmo em meio às lutas, você vai se alegrar no Senhor. Mais uma vez eu digo a você, você vai se alegrar no Senhor. Independente das circunstâncias. Você não precisa da força do seu braço para cumprir todas as regras. E você não precisa também partir para o mundão, encontrar vícios nesse mundo para tentar ser feliz. A verdadeira felicidade do seu casamento é em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe muito a sua vida. E aí agora eu quero passar para Michele. Michele, vamos com a gente aí? Apresenta para a gente o que vai acontecer nessa noite. Agora chegou o momento dos nossos convidados, né? Da gente conhecer um pouquinho da história deles e a gente poder ver o videozinho deles. Vamos ver eles aí. Mais uma história para conhecer e se emocionar. Ela começou em 1997, quando o casal Rogério e Simone começaram a namorar. E eis que veio a gravidez. Na sequência, foram morar juntos em poucos meses. E então nasceu o primogênito Júnior. Eles não eram convertidos, então não foi tão fácil assim. E entre términos e recomeços, a Simone engravidou novamente. Então veio a princesa Vitória.
Rogério bebia muito e desconheciam a doença. E foram longos 10 anos até serem convidados para um encontro de casais com Cristo. E depois de alguns meses, a conversão foi simultânea. Mas ainda sem entender muito sobre essa nova vida, ele continuava a beber e a vida ainda era um caos. Depois de infinitas recaídas, optaram pela internação e pediram até a ajuda do pastor Arivaldo. Neste período, Simone estava grávida da caçula, Valentina. A internação foi no Rio Claro e a Valentina tinha apenas 7 dias. A Vitória, 10 anos e o Júnior, 12 anos, e com visitas mensais de até 2 horas com o pai. Simone e os filhos estavam bem ativos na igreja e foram acolhidos durante todo esse período da internação, que durou 5 meses, porque o INSS deu alta. Depois de pouco tempo, Rogério recaiu novamente e optaram pela internação e foram mais 4 meses de luta para todos. Após este tempo, Rogério está há mais de 10 anos limpo, sem beber, e as vidas foram transformadas através do milagre que Deus fez nessa família. O casamento foi restaurado, aprenderam muitas coisas juntos na caminhada com Jesus. O Rogério restabeleceu laços e respeito com seus filhos, voltou a estudar, se dedicou e profissionalmente foi reconhecido e todo o tempo serviu a Deus na IPP com todo o coração. Foi transformado como um homem e é lindo ver o que Deus fez e faz na vida dele. E Simone finaliza essa história com a seguinte frase: são 25 anos da gente, Deus tem planos perfeitos para nós e tentamos muitas vezes fazer do nosso jeito. Voltamos aqui com o Rogério e Simone aqui do nosso ladinho e o nosso tema de hoje é livre do álcool. E eu queria dar boas-vindas a eles, agradecer por vocês estarem aqui com a gente e pedir que eles contassem rapidinho, se apresentando, né? Falando sobre vocês rapidinho. Eu sou a Simone do Rogério Eu sou o Rogério da Simone. e nós temos 25 anos de casados. E nós temos 3 filhos também, né? O Júnior de 24, a Vitória de 21 e a Valentina de 11. Olha aí, que legal. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe aí Obrigada. vocês. Obrigado por terem aceito aí o convite de estar conosco hoje no Bem Casados, né? E nessa temática livre do álcool, né? A gente pode até adaptar também, livre de qualquer vício, né? É. Qualquer tipo de vício. E aí, Michele, como é que a E aí? gente Então, conduz assim, para a agora? gente começar a nossa história de hoje, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho como vocês se conheceram, como foi a história de amor de vocês, como começou. Como se encontraram? O Rogério era amigo do meu irmão, né? Ele é mais velho e a gente tinha contato por conta do meu irmão. Uhum. E... Ela gosta de aumentar um pouquinho nessa parte. E aí a gente começou a sair, assim, foi muito de repente mesmo, né? Você não vai falar que eu ia lá na sua casa pra falar com seu irmão pra te ver? Ai, tinha isso. Ah, É, Então, ele quem começou- começou a flertar primeiro aí, Ele né? começou a querer ficar mais amigo do meu irmão. Ela aumenta um pouquinho Frequentar essa a história. casa. Entendi. E foi um namoro bem rápido, né? A gente Uhum. começou a namorar e eu engravidei. E logo a gente foi morar junto também, Uhum. né? Então foi uma coisa que aconteceu assim muito rapidamente mesmo. Uhum. Ou seja, aí nesse tempo aí, vocês ainda não tinham conhecido o evangelho, vocês não eram Não. crentes cristãos. Não, não. A gente estava só tentando estragar tudo a história mesmo. Tá certo. Então aí vocês namoraram, você engravidou, foram morar juntos e nessa história toda o álcool já estava presente. Ele estava Né? presente de uma forma muito sutil para mim, porque como eu falei, ele era mais velho, então eu achava que ele bebia socialmente, Uhum. né? E aí todo lugar que a gente ia, ele bebia, então era uma coisa que para mim era normal. Que era uma De prática homem, social é. normal de homem. Exato. E aí só muito para frente que eu fui perceber que realmente era um problema, Sim. Uhum. né? Entendi. Então a gente passou bastante tempo, assim, assim, achando que era normal, né? Numa progressão normal. Entendi. É. E aí, e nesse ínter aí, o álcool já estava presente justamente no namoro de vocês. E como é que veio mesmo assim, depois da gravidez e nasceu o Júnior, que é o primeiro, né? É. Como é que veio o casamento? Aí vocês resolveram oficializar o casamento? Como é que foi isso? Na verdade foi meio inesperado, né? Porque a gente tinha optado em morar cada um na sua casa, a gente morava no mesmo bairro. Olha só. E aí a minha mãe decidiu que ela ia embora
ter a vida dela, né? E ela falou: você pode me acompanhar com o Júnior ou decidir ficar com o pai dele e começar uma vida nova. E aí a gente optou em ficar juntos, né? Uhum. E nesse momento é que aí eu comecei a perceber que a bebida realmente atrapalhava, que não era só socialmente, né? Ela Uhum. tinha muito mais que isso. Então eu era muito imatura e não tinha noção, né? Então Uhum. começaram as brigas, né? Entendi. Muito. Vocês já estavam morando juntos, Aí então. a gente estava morando junto, a E gente. só para entender um pouquinho, aí quando vocês resolveram morar juntos, vocês foram oficializar isso no cartório, alguma coisa? Não, Só morar não, junto só morar mesmo. junto morar mesmo. Morar Foi, junto. só morar Isso junto. veio depois, né? Bem Mais depois, Mais à bem frente. depois. O casamento, depois. oficializar o casamento vem depois. Bem Veio bem depois. depois. Vem depois. É. E aí E vocês, você, perdão. Rogério, como foi... Não, a gente já quer entrar no tema, Ah, esse né? tema É, tá queimando o nosso coração sim. aqui. Como foi para você perceber que você estava realmente já... O meu primeiro contato com álcool foi, quer dizer, o primeiro contato que eu ouço histórias, né? Eu não me Exato, lembro. Eu Exato. tinha 6 anos de idade e eu bebia num barzinho que minha mãe tinha embaixo de uma escada. E num dado dia ela pediu para eu ir na padaria, eu fui na padaria e caí alcoolizado e dormi. E chamaram minha mãe, eu estava dormindo e Você tinha tal. mais ou menos quantos anos? 6 anos. E aí você 5, foi 6 lá no anos. barzinho da mamãe, que era embaixo da Embaixo da escada, escada. e consumiu alguma coisa? Consumi. Né? Olha Eu acredito que não tenha sido a primeira vez, né? Uhum. A primeira Você vez que o lembra, fato né? foi consumado, que viram, né? Uhum. Mas possivelmente antes até. Olha só. E eu sempre tive essa predisposição, né? Eu sempre achei bonita a propaganda de bebida, né? Aquela coisa bonita, né? São as mais bonitas, né? As mais bonitas. As propagandas. E E também tinha a questão genética, né? Do tinha pai, a né? genética do meu Também. pai, né? O seu pai, então, ele também Ele tinha um tinha consumo? isso. Um Só histórico que, de só que assim, meu pai e minha mãe, eles eram separados, né? Então eu não tive contato com meu pai. Fui ter contato com meu pai anos depois que eu descobri um histórico dele de alcoolismo. alcoolismo, mesmo que ele não aceite que é um alcoolismo, mas eu sendo um alcoólatra, eu percebia Percebeu. que era um consumo excessivo. Entendi. Eu posso fazer um parênteses aqui, Michele? Sim, claro. Essa importante aqui, pessoal, que a gente está falando em um ponto muito dramático que o Rogério trouxe para a gente, que é a presença do álcool no lar diante dos filhos, né? Diante das crianças. O que você me diz, Rogério? Um alerta que a gente já pode trazer aqui como primeiro momento, né? Se não tivesse o álcool, eu não teria bebido. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um né? fato, né? Assim, Se não eu poderia tivesse beber ele ali exposto pra no você. esticar do meu braço, Entendi. né? Eu poderia beber depois, mas não com aquela idade, não possivelmente com a frequência que eu poderia estar bebendo e tudo Sim, mais, né? sim. Então já vale um alerta aqui para quem está nos assistindo. Se você, por acaso, fala assim, não, eu tenho porque eu curto socialmente, ou eu só faço isso na minha vida privada dentro de casa. Tem um problema aí, né? Que é você fazer isso na frente das crianças, ou deixar isso muito perto, tanto visualmente, quanto de forma a estar acessível ali ao alcance da criança, que é perigoso, numa curiosidade, ela experimentar e alcançar aquilo ali, né? Sim. E foi isso que aconteceu com você. Sim. Aí você cai na rua quando vai na padaria, e aí o pessoal socorreu. Não, socorreu, daí voltamos para casa e tal. Eu não me lembro, eu acredito que minha mãe não tenha tirado esse barzinho, porque eu lembro de ser maior e ela quebrar embaixo e tal, mas eu não lembro se continua a bebida ou não. Mas assim, possivelmente continuou, porque era uma curiosidade, né? Ninguém vê um pai não vê um filho alcoólatra, né? Com 6 anos de idade. Uhum. Ele foi curioso, ele bebeu, e isso não vai acontecer, e eu vou me policiar para que isso não aconteça, e vigiar, não sei o quê, mas possivelmente o álcool estava lá, e possivelmente eu continuei bebendo. Você sabe que você me lembrou uma cena agora, quando eu estava no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, um lugar chamado Rio das Ostras, né, Michele? A gente conhece bem. E eu vi numa cena, porque eu tinha ido para lá passar carnaval com os meus pais, e eu vi uma cena de um casal colocando a chupeta de uma criança no copo de cerveja e dando para ela, porque estava muito quente, muito calor, e era a única bebida acessível. Sabe-se lá o que isso pode Nossa. gerar, né? E aí você tem o testemunho para contar, Sim. Michele. E vocês falaram que vocês já estavam morando juntos quando você percebeu que já não era mais só socialmente. Para você, Rogério, como que foi essa progressão, né, de
deixar de beber só socialmente para beber em casa? E o que você sentia quando você bebia? É assim, você só percebe que você passou uma linha quando você já passou dela, né? Então eu comecei a beber frequentemente quando eu era adolescente. Então eu era muito tímido, muito tímido. E eu bebi e eu vi que eu me soltei. Eu virei Olha o cara legal, eu virei um cara popular. Então, eu comecei a beber frequentemente, indo pra festinha de bairro, na festinha não sei de quem. E daí, isso foi virando uma bola de neve. Então, daí eu vi o quê? Eu comecei a gostar da bebida porque ela me deixava uma pessoa diferente do que eu realmente era. Descolado, né? Descolado. Eu Você era... gostava de ser assim, Sim, né? Sensação sim. de liberdade, Isso, de poder. exatamente, de ser não aquele menino tímido, fechado numa ostra. Não, eu era Ousado ali. ousado, exatamente essa palavra. Bebeu, ficou ousado e não tinha problema, ia para todo que era lugar, e fazia o que queria. E daí a gente se conheceu, né? Eu já tinha meus 20 anos, bebia frequentemente, a gente foi morar junto, então quando foi morar junto, eu falei, peraí, mas aí agora eu sou o dono da casa, então agora eu vou ter o meu bar, né? E eu comecei a beber, então... Repetiu o que seus pais Exatamente. fizeram. Daí eu chego, tô estressado, vou beber porque eu tive um dia cansativo, eu vou beber porque choveu, eu vou beber porque fez calor. Era uma forma de Sim, relaxar, né? e aí Beber isso porque tá foi... feliz, beber porque tá triste. Isso, daí o final de semana era virado na bebida todinho, né? Na segunda-feira, quando ia trabalhar daquele jeito, e as coisas foram só piorando, né? Ao longo aí de 10 anos, né? Deu uma, né? É assim, a gente não percebe a progressão, Uhum. né? Ela vai ali Você vai vindo, você vai tomando indo, conta de você, né? exatamente. E aí até o dia que eu percebi que eu passei de um limite, né? Da onde eu não conseguia voltar mais. Eu não conseguia diminuir o consumo de álcool. Você estava vulnerável mesmo ali. isso que eu fiquei curiosa. O que você sentia quando você não bebia? Exato. Eu me sentia como aquele menino de 15 anos que era que sentia, era como se faltasse algo, né? A partir do momento que eu não bebia. Quando eu percebi que eu passei da linha de não beber, eu já comecei a pensar, a acordar já pensando, o que eu vou fazer para beber? Né? De um dado momento, até onde a gente chegou, falou assim, eu tenho um problema e eu acho que eu sou um alcoólatra. E aí, de repente, quando eu falei isso, eu falei, agora eu sou um cara doente. Então agora eu tenho um motivo para beber e a sociedade não vai falar nada. Por quê? Porque todo mundo pode me ver bêbado e eu sou um cara doente. Essa era a desculpa. Era a desculpa. Então assim, então agora você vai ter que me aceitar porque eu não bebo mais socialmente muito. Eu sou doente, eu sou um coitado. E fui aumentando progressivamente. Nesse meio de caminho, assim, nos intervalos, assim, você teve crise de abstinência? Porque é o que a Michelle perguntou para você. O que você sentia se passasse um tempo sem beber? Então, a minha crise de abstinência, ela veio num período quando eu fui internado realmente, Aí né? você é mais Porque pra assim, frente. porque assim, eu não tive um período de abstinência, né? Então, eu bebia, Era constantemente. constantemente, Todo então dia. todos os dias, Você falou que todos você os já dias. acordava pensando o que eu vou fazer para Sim, beber. Então, quase não Bebia todo existia dia. intervalo. não existia intervalo, eu bebia Olha todos os só. dias. E assim, eu já acordava, a primeira coisa que eu acordava já é pensar, o que eu vou fazer para beber? Então, o tempo máximo, por assim dizer, que você passava sem beber era quando estava dormindo. Dormindo. Você Porque dorme. muitas vezes eu ia trabalhar, eu parava no bar, eu bebia e ia para o trabalho. Né? Durante a manhã eu ia para o bar de novo, bebia, subia para trabalhar. Na hora do almoço eu bebia. Na tarde eu bebia. Saía do trabalho, agora eu estou livre. Agora daí a distância da minha casa, do meu trabalho até a minha casa, era assim, era parando frequentemente em vários bares. Me bateu uma curiosidade aqui agora, porque você falou sobre a questão que você ia parando para beber e arrumava os intervalos, inclusive no trabalho, para beber. Nessa sua progressão, não só da quantidade de consumo, teve progressão do tipo de bebida, ô Rogério? Porque assim, começa muito com a cervejinha, Sim. né? E depois acaba se procurando bebidas mais fortes. Sim, Aconteceu isso? com você? Aconteceu, porque assim, você começa a querer beber mais, gastando menos. Então, quanto E o mais efeito forte, rápido, né? exatamente. Então, quanto mais forte a bebida menos você vai gastar e mais bêbado você vai ficar. Mais rápido vai Sim, fazer o efeito. ela faz o efeito. Porque o efeito que ela faz é dominar a sua mente, né? Ela- Porque assim, o efeito em si, a pessoa quando bebe, ela dá o primeiro gole, ela tem uma sensação
de liberdade, Uhum. que o segundo gole não vai dar, mas você vai procurar no segundo gole. Uhum. Aí você vê que não deu a mesma sensação, e você vai pro terceiro gole, pro quarto gole, e quando você viu, já foi. Porque, E no outro dia você vai buscar aquela sensação de novo. porque quimicamente o cérebro vai se adaptando à quantidade de álcool que você consome. E aí, para que aquele efeito seja realizado no teu cérebro, você precisa consumir mais. É isso? Na verdade, é uma busca do prazer do primeiro gole. Sim. Porque assim, você tá são, você deu o primeiro gole, Uhum. você tem uma reação cerebral onde você vai sentir prazer. Prazer. E o segundo gole não vai te dar. Não Mas faz, você não. vai procurar no segundo. Mas vai- Você vai procurar no mais, terceiro. mais e mais, mais, né? mais e As você. quantidades vão Exatamente. Aumentando. E a É. bebida, ela passa a ser mais forte. Aí, Sim. aí a gente pode abrir o verbo aqui, né? Da cerveja você foi pro quê? Ah, eu terminei bebendo vodka. Então, assim, eu tomava 6, 7, 8, 10 doses no dia. Olha só. Assim, de manhã eu tomava uma dose, no meio do almoço, entre o café da manhã e o almoço. Já na Eu vodka. tomava no almoço, à tarde, e aí a tarde toda com vodka. Fica um alerta É. aí para os nossos jovens, né, Michele? Porque vem sempre o convite que começa com uma cervejinha e alguém pode te apresentar sempre uma bebida mais forte, né? É só No mais meio do caminho. essa, né? Aí vem o drink ali no meio do caminho. Prova uma caipirinha que já é com a E os drinks cachaça. bem bonitos, né? É. Decorados, E eu né? acho que o Eles- grande problema do álcool é que ele é uma droga, né? Mas ele é uma droga Social. social. aceitável, Então, assim, né? é muito difícil para quem tem problema com álcool largar do álcool, né? Tanto é que hoje a Cracolândia, ela não gira em torno do crack, né? Eles migraram pro álcool. Por quê? Porque eles correm atrás de R$ 5, compram uma garrafinha daquelas redondinhas e bebem um negócio daquele, eles vão ficar alcoolizados ou fora de si por muito mais tempo do que o próprio crack. Faz a manutenção. Então, ali o do álcool vício. assim, para quem Infelizmente. bebe, é muito difícil sair Uhum. dessa roda. Porque daí você não vai se privar daí na casa dos seus parentes, de ir numa festa, e sempre vai ter alguém bebendo, e mesmo que você não beba ali, né, o seu problema com o álcool, ele está te alimentando, então você não vai beber ali. Mas na primeira oportunidade que você tiver, você vai beber. Então, o primeiro convite é sempre aquela atração social, Sim. que é a bebida socialmente, né, aceitável, e que a atração social depois vira um inferno na vida da pessoa. A gente teve um período até que a gente deixou a convivência, assim, a gente meio que se resguardou dos lugares que tinha bebida, Sim. né? Eu até falava pra ele assim, era um aniversário de alguém da família. E eu falava, olha, quando você se sentir mal, a gente vai embora. Se você não quiser, a gente nem vai. Uhum. Então sempre tinha essa questão, assim, meio que ele falava, não, eu vou. Então a gente chegava, passava um tempo, ele falava, eu queria ir embora. Aí eu falava, vamos embora agora. Então a gente naquele mesmo momento já ia embora, porque eu achava que pra ele já tinha Sim, dado era o ruim, limite né? dele, Então a gente teve essa privação de convívio aí durante um período Sim. também. E pra você, assim, quando que você percebeu essa dependência dele? Então, esse relato que ele tá fazendo de beber várias vezes, eu já sabia, né? Porque o chefe dele chegou a me procurar para falar que ia ter que fazer alguma coisa. E porque, assim, às vezes eu aparecia, né? Eu comecei a perseguir ele. Então, eu aparecia no trabalho na hora do almoço. Quando ele saía do trabalho, eu estava lá. Eu acordava cedo e dizia que eu ia levar ele no trabalho, Uhum. porque eu ficava tentando cercar Como ele. você se sentia nisso? Péssima, né? Porque, principalmente, frustrada. Porque às vezes eu levava no trabalho, às vezes eu aparecia para almoçar, mas aí, quando ele chegava em casa, ele estava bêbado. Então, era como se eu tivesse falhado. A culpa Você não não era tivesse dado dele que conta, bebeu, né? fui eu que não apareci na hora certa. Porque às vezes eu chegava para buscá-lo e ele já tinha saído. E eu falava, puxa, eu cheguei atrasada. Então, era uma coisa que eu ainda achava que eu não estava fazendo o meu papel de impedir corretamente, né? Que eu estava vivendo totalmente codependente disso. Sim. Uhum. Então, eu ficava tentando sempre buscar um meio Uhum. de evitar. Mas era Mas impossível, né? mas isso é muito interessante, Michele, porque, Simone, você está mostrando um lado para a gente aqui que não é muito fácil de se ver, geralmente, em quem está lidando com a situação. Você, por amor e um extremo cuidado, você teve essa missão de tentar cercar ele de cuidado para Sim. evitar que ele bebesse, né?
era muito, né? Às vezes eu até sufocava A ele. missão dela era cuidar e a minha missão era fugir. Olha só. Olha só. Era. Porque assim, eu já sabia o que ia acontecer se ela fosse me buscar. Eu não ia Não beber. ia Você beber. não ia beber. Então eu saía mais cedo. Tentava sair, escapar ali. E era de qualquer jeito. Então, assim, muitas vezes eu via ela chegando e eu saía por Nossa. fora, assim, pra não encontrar. Mas hoje você reconhece, Rogério, que era muito amor? Sim, claro. Com certeza, claro. né? Porque é Eu muito estava bonito doente isso. também, né? Porque Sim, a sim. codependência é uma doença, É. né? Então eu estava vivendo literalmente a vida Pra dele. ele. É. E eu colocava as crianças no meio disso, né? Porque de repente eu falava assim: seu pai vai beber hoje. Sim. E eu colocava as crianças no carro e falava: vamos buscar. E aí imagina que às vezes a gente conseguia trazer para casa, era uma bênção, né? Mas e quando a gente chegava lá e ele não estava? A frustração era de Então todos. eles já sabiam que quando o pai chegasse ia ser frustrante, né? Então, e como que foi isso tudo com as crianças? Você com as crianças? Nesse dia a dia? Ah, era muito difícil, porque além disso, essa Você já tinha codependência. os dois, né? Os dois mais velhos. Eu tinha os dois mais velhos. Essa codependência, ela fazia com que eu também tentasse mascarar o que estava acontecendo. Então, eu queria protegê-los. Todas as vezes que eu percebia que ele não chegava, muitas vezes eu falava para as crianças: quem quer ir no cinema? E aí eu falava: vamos, se troca, vamos pro cinema. Por quê? A gente ia pro cinema, ia lanchar no shopping, ia chegar tarde, então ele ia estar dormindo quando a gente chegasse. As crianças também estariam cansadas, né? Então eles não iam perceber, porque aí chegava em casa e falava: ih, seu pai chegou, dormiu. Então sempre eu tinha uma saída dessa, né? Um subterfúgio para protegê-los. Chegava no final de semana, na sexta-feira, eu percebia que ia dando o horário, ele não chegava, ele não ia chegar à noite e nem no outro dia. Às vezes ele chegava só no domingo. Que luta, né? Nossa. Então eu pegava as crianças e falava assim: quem quer ir pra praia? Porque minha mãe mora na praia, né? Ah, eu quero. Então eu falava: vamos arrumar mala e vamos pra praia. E eu voltava só na segunda-feira, porque era garantido de que ele ia estar em casa, né? Já teria Já voltado. trabalhando, né? E isso ia causando um abismo enorme entre vocês, né? Na questão do relacionamento matrimônio, Ah, sim, amoroso. porque aí faz mala, desfaz a mala, manda embora, volta, busca, e aí até era... na relação com os filhos, né? Ah, é. Porque era mais legal quando eu não tava. Olha Porque só. quando eu não tava, a mãe levava no shopping, no Isso. cinema e tal. Quando eu tava, a gente ficava em casa, jantava, via televisão e ia dormir. Levava Olha pra só. passear, Né, então, ia na casa Então tinha da toda avó. uma afetação, Sim. né? A bebida Sim. Era- deles. E eu também não deixava ele tomar as rédeas das crianças, né? Então, normalmente, ele não podia chamar a atenção das crianças e nem nada, porque era como assim: você não tem moral pra falar. Sim. Eu vou educar, você não tá aqui, Não tá nunca aqui. você tá aqui. Então, eu vou educar, no dia a dia sou eu que tô. Então, às vezes ele queria chamar a atenção, né, de uma das crianças, e eu já dava um olhar daquele Do que tipo. solta um raio, assim, né? Tipo, não fala nada, Que são é o- meus. Que é o olhar sem o evangelho, né? Porque é tipo assim, isso mesmo. você não tem moral para repreendê-los. Exatamente. Isso é Porque muito eu ruim, queria né? fazer com a minha força. Então, a minha força ia salvá-lo, a minha força ia salvar as crianças, né? Uhum. Tipo assim, eu Interessante. era a mulher maravilha do negócio, Uhum. né? E eu não percebia que a gente estava indo pro abismo. Vocês dois estavam indo juntos. Só vai para indo fazer um juntos. parênteses muito rápido, porque a gente está chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu queria perguntar, você falou fazer mala, desfazer mala. Vocês então chegaram a ter um momento de fissura que se separaram, ficaram um tempo distantes um Ah, do outro? muitas Várias vezes. Várias vezes? Olha Eu só. devolvia pra mãe dele, né? Ó, Tipo assim, olha, eu não quero mais, então eu devolvia pra mãe. E teve uma vez que ele alugou um lugar pra morar. Porque assim, eu não sabia mais o que fazer, né? Eu tô Uhum. tentando te salvar, e você não quer ser salvo. Sim. Então, eu não tenho mais o que fazer, né? Então, Entendi. chegava uma hora que eu falava... Sozinha você não conseguia mais, né? Exato, e aí eu fazia mala pra ele ir embora, né? Quando eu fazia mala, aí passava às vezes 24 horas, ele não bebia. Porque aí ele queria ficar. Aí ele falava, voltar. não vou beber mais. Aí, dali, nem desfazia a mala direito, ele já tinha bebido, né? uhum. Então, começava de novo esse negócio. E como foi a conversão, a viradinha de chave? Foi através do ECC. Então vamos fazer um break agora, porque vai ser surpresa para você. Segundo bloco, a Michelle já chamou a pergunta. Você já ouviu aí ECC. Depois, se você não sabe, a gente vai dizer o que é essa sigla, porque a gente vai aproveitar essa pergunta da conversão e vai entrar no segundo bloco daqui a pouquinho. Mas vamos agora ao nosso intervalo e Deus abençoe sua vida. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube.
Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Olá, eu sou a Patrícia Castro, sou administradora. E eu sou Paulo Henrique, eu sou auditor. E nós somos do UNO. Paulo, como você chegou no UNO? Em 2019 eu estava querendo me integrar na igreja, um grupo de mesmo perfil, e aí eu encontrei o UNO. Me identifiquei de imediato. E você? Eu entrei no UNO em 2018, no ano da formação, e encontrei pessoas da mesma faixa etária com o mesmo propósito que o meu. Isso mesmo, UNO, um novo olhar, um grupo de crescimento espiritual, comunhão, relacionamento e lazer. E você sabia que hoje nós somos 240 participantes presencial e online do Brasil e do mundo, membros e não membros da IPP. É isso mesmo, participe, acesse o nosso Instagram, @UNOIPP e junte-se a nós. Voltamos. Se você ficou na curiosidade de saber o que é ECC, né? Encontro de Casais com Cristo, né? E a gente deixou a perguntinha aqui no ar, né? Como foi a conversão deles? E agora vocês já podem falar. Bom, a gente, numa dessas idas e vindas, né? Uma amiga me falou que a irmã dela tinha feito o ECC e que ela ia pedir para nos convidar, porque eu tinha falado para ela, né? Que eu tinha feito a mala do Rogério e que eu não queria mais. E aí, esse casal chamou a gente pro ECC e nós fomos, né? Eu tive uma certa resistência no começo, depois a gente foi. Eu falei, não tem mais nada a perder, né? E aí, nós fizemos o encontro, foi ótimo, mas assim, não parou ali, né? Porque ainda o Rogério continuou bebendo. E aí, no próximo ECC, quando a gente foi trabalhar, Aí já é o segundo. já era o Sim, segundo, o né? Mas seguinte, ele não parou de beber nesse intervalo, a gente começou a frequentar a IPP, assim, a convite de Mas casais a palavra, amigos. então, tocou o coração de vocês. Vocês sentiram, No primeiro, né? Na verdade, assim, o que aconteceu foi que a gente fez amizade e foi acolhido por alguns casais. Ok. Então, não era assim, que, eu quero ouvir a mensagem, eu quero ir. Eu não tinha nenhum problema com a igreja. O Rogério é que falava que não gostava. Então, sempre quando alguém falava, vamos no culto no domingo, eu falava, fala com o Rogério. Uhum. Né? E às vezes a gente era convidado e ele aceitava, mas aí eu chegava sozinha na igreja porque ele tinha bebido. E eu falava, comigo você não vai. Porque você bebeu ontem, você não vai comigo na igreja hoje. Então, foi assim. Aí a gente foi até trabalhar no ECC, no próximo. E aí as coisas começaram a mudar, né? Aí a gente, trabalhando, foi envolvido pelos nossos amigos de forma que a gente começou a querer conhecer a palavra. Né? Então, eles começaram a chamar a gente para eventos da igreja. A gente começou a perguntar sobre a Bíblia, né? A gente assistia filme juntos. Aí colocaram a gente num grupo de pastoreio, né? A gente começou a ser envolvido. E num determinado dia, teve um culto que era um pastor conhecido e a gente combinou que ia no culto, né? À noite. E ele bebeu. E aí eu falei pra ele, a gente não vai, você não vai no culto comigo, eu vou sozinha, você não vai. E ele falou, não, eu vou também. Eu falei, não, eu não vou com você, porque você bebeu, eu não vou. E aí ficou, ele falou assim, se você não quer ir comigo, eu vou. E eu falei, então eu vou ficar. E ele foi sozinho. E eu falei, deve beber no E caminho, foi aqui ficar na no bar. nossa igreja? Era na Fernão IPP, Dias, mas era na Fernão Fernão Era Dias. na Fernão Dias ainda. ainda. E aí ele chegou em casa, todo choroso, com a cara inchada, falando que Deus tinha chamado ele. E eu ficava assim, até parece, né? Porque cachaceiro, Deus não te chamou. E ele ficava assim, você não tá entendendo o que aconteceu. E ele ficava querendo me Olha dizer só. que ele tinha sido chamado. E eu ficava assim, Deus, você chamou esse cachaceiro e não me chamou. Porque até então não tinha acontecido a conversão, né? Eu não entendia direito. E ele ficou nessa de que ele foi chamado. Mas como ele não parava de beber, eu ficava assim, Mesmo né? assim, ele não parou de beber. Não parou.
Então, assim, só fazer um parênteses, porque a gente está nesse segundo bloco, né? E ele é um pouco mais teológico. A gente tenta envolver aqui as coisas de Deus. Tinha um certo quê, assim, no seu coração, ô Simone, de que ele não merecia, né? E Era. deveria ser por uma parte de esforço próprio dele, e você não acreditava, porque por causa do estado dele, a graça de Deus poderia alcançá-lo. Tinha que cumprir um certo requisito, ou seja, ele tinha que chegar bonitinho diante de Deus, é isso? Pensei Já- que ia virar uma chave, né? Tipo assim, se Deus me chamou e agora eu sou convertida, aceitei Jesus, então eu paro de beber. Pensei, né? Uhum. Mas eu não entendia Que é uma transformação, É. É né? que assim, né? Na verdade, a gente vê que existem casos, né? O cara bebia, usava droga, se converteu e simplesmente Parou. Deus fez assim, ó, acabou. Uhum. No meu Um caso, milagre mesmo, no meu ali. caso, ele não preferiu dessa forma. O milagre foi gradativo. Foi gradativo, né? E, na verdade, assim, eu até falo para ela, depois que a gente se converteu, parece que as coisas pioraram, Uhum. porque virou uma guerra a minha vida mesmo, né? Uhum. Então, eu não queria, mas não conseguia, né? Eu não queria beber e não conseguia largar. Entendi. Até um dado momento que eu falei assim, ó, me interna porque eu não Não estou dá. aguentando. Então é nesse ponto agora que aí vocês já estão no processo da conversão, né? Deus já falou, está trabalhando no coração de vocês, vocês estão trabalhando no encontro de casais com Cristo. E aí, quando é que vocês perceberam, os dois, que precisavam de ajuda? E como foi isso, essa Como foi caminhada, essa decisão essa da decisão clínica, de ir né? para a clínica e quem ajudou vocês? Como é que foi isso? A decisão veio porque o chefe dele me ligou e falou: Simone, não tenho mais como segurar o Rogério no trabalho. Você precisa fazer alguma coisa, internar, qualquer coisa, para que eu consiga ganhar tempo. Mas eu já tinha procurado clínica e eu vi que era inacessível o preço e tal. E eu falei, bom, vou procurar ajuda, né? E aí foi quando eu procurei o pastor Arival para contar a nossa história, para dizer o que a gente estava passando e que eu precisava da clínica. E aí ele falou que tinha um pastor amigo que cuidava de uma clínica, né? Que era... Pastor Wagner, lá Pastor Wagner, do Desafio Jovem, de Rio Claro. Ah, Desafio Jovem. Exato. E Conheço aí... essa turma boa, tem no Brasil todo quase. Exato. E aí ele falou, olha, eu conheço tal, tal. E aí entrei em contato com a empresa para fazer a internação. Aí um amigo nosso levou ele, né? E vou só voltar um pouquinho, que nesse Claro, período da internação, da decisão da internação, eu estava grávida de 8 meses Da Valentina. da Valentina. Olha aí, a E aí, gravidez no assim, meio disso tudo No meio ainda. disso tudo. E ele bebendo e a gente tendo que resolver a clínica e a internação. E aí foi chegando no final da gravidez. E ele falou assim: eu só queria pedir para ver ela nascer antes de ser internado. Porque até então eu ia internar. E eu falei para ele: qual vai ser o sentido disso, né? Não vai ajudar muito. Mas aí eu falei: tudo bem. E aí eu fui pro hospital e tudo mais. Depois que ela nasceu, 5 dias, ou 7 dias, 5 né? dias. 5 dias. Aí um amigo nosso levou ele para a clínica. Aí a clínica era assim, além de ser muito longe de Rio Claro, era uma visita mensal de 2 horas com todas as famílias lá. Então eu ia com uma recém-nascida numa viagem de 5 horas, mais as crianças, né? Ainda tinha que explicar, o meu filho já era adolescente, então, né, ele já tinha Já entendimento sabia. que a gente ia na clínica para ver o pai durante 2 horas. E aí foi esse período, né? E aí, assim, eu já estava Que luta, hein, numa Simone? luta de... Eu já estava entendendo o processo, eu já estava aceitando. E Deus estava me ajudando de forma que eu só pedi assim, eu não posso adoecer, e nem as crianças. Porque eu não podia ir para o hospital e deixar 3 em casa, porque tinha um recém-nascido. Era um momento que você precisou talvez ser mais forte, né? Mais forte. Mas assim, todas essas pessoas que trouxeram a gente para a igreja, que abraçaram a gente, elas abraçaram a nossa Foram causa. essenciais Então nesse foram trajeto. casais assim que cuidaram da gente, assim, amigas minhas, Olha os só. maridos diáconos, né, os filhos acolhiam os nossos filhos. Ou seja, a igreja é essencial nesse momento. Muito, muito, Como o pastor muito. Arival foi É uma para família, né? apresentar a clínica para Exato. vocês, toda a igreja deu o apoio necessário. Exato. Só que aí o que aconteceu? Para ele ficar internado, ele tinha que fazer uma perícia, né? Porque ele entrou na caixa. E aí, no 4º mês que ele foi fazer a perícia, eles deram alta. Foi Olha. negado. Hum. Era como se não fosse reconhecida uma Acho que foi no doença. 6º mês.
no Ficou no sexto. sexto mês. Uhum. E aí eu tive que buscá-lo, porque aí o chefe dele me ligou e falou: "Ó, Simone, o Rogério fez uma perícia, ele foi negado, ele tem que vir trabalhar segunda-feira." E eu Olha falei: "Meu só. Deus, ele trabalhava na Ah, tá. Avenida Essa perícia Paulista." foi pelo trabalho, né? Por É, causa do porque ele entrou na trabalho. caixa. Entrou na caixa, ela Porque foi entrou recebeu pela benefício, INSS, né? O exatamente. benefício. Isso. E aí, quando ele me ligou e falou: "Simone, ele tem que vir trabalhar segunda-feira", eu falei: "Isso vai ser um caos, porque ele volta pra Avenida Paulista pra Uhum. trabalhar." Uhum. E foi, né? Um caos mesmo. Porque Foi assim, eu consegui me manter sóbrio por 6 meses, talvez. eu acho que Trabalhando. não deu E aí tudo veio uma E recaída. aí na veio uma clínica. recaída. Aí, Veio uma recaída. depois da recaída, abriu a porteira, passa a boiada. Sim. Aí voltou o inferno de Abriu o novo. chão de novo, Sim. você foi, se E afundou. daí eu optei por uma outra internação. Aí eu Teve uma segundo momento teve uma de segunda reclusão. internação, porque aí eu falei pra ele: "Olha, eu vou fazer uma outra internação agora, do meu jeito, não vai ser mais ali em Rio Claro." Eu arrumei uma clínica em Não vai ser uma clínica Itapecerica. evangélica. Não é uma clínica evangélica, porque ele chegou lá em casa pastor, né? pastor, né? E eu falei pra ele: "Não, a gente vai no raiz mesmo, né? Você vai pra uma clínica que cuida, que tem o AA, enfim, né?" Entendi. E aí foi o que aconteceu. E eu mesma levei, coloquei a Valentina na cadeirinha do carro, fiz a mala dele e falei: "Vamos que eu vou te levar." Tipo, no papel de Mulher Maravilha, de novo, né? Uhum. Porque eu achei que eu tinha capacidade de fazer isso, né? Então eu fui. Mas aí eu voltei desmoronada, né? Porque eu Sim. falei: "Acabei de deixar meu marido de novo na clínica, sei lá quando ele vai sair, né? E sei lá quantas vezes eu vou ter que internar também." Então voltei pra casa, quando as crianças chegaram da escola, eu falei: "Levei o pai de vocês de novo pra clínica, né? E a gente vai começar uma luta de novo aqui, né? E vamos orar." E mais uma vez esse tempo duro de... Duro. E assim, as crianças, eu falo pra eles, né? A gente é um trio, porque a gente orou noite e dia, né? A gente debruçava na cama mesmo Sim, e eles já orava eram nós três. adolescentes, né? Eles Então eram eles já tinham adolescentes. maturidade para entender o que estava acontecendo, É, e né? eles estavam super envolvidos na igreja também, na UCP, na UPA, então a Olha gente só. orava mesmo, assim, né? Clamando ali pela clamando recuperação mesmo. dele. E eu falei: "Mais um período de oração que a gente vai dobrar o joelho na cama e vai orar e vai orar." E aí tinha essas visitas mensais também, que eram pequenas, 1 hora, 2 também. E aí, depois de 4 meses, perícia negada de novo. Passou a perícia e foi negado. Então, aí eu tive que buscá-lo e eu falei pra ele: "Olha, você pode beber o quanto for, mas toda vez que você beber eu vou te internar. Até o INSS entender que você precisa dessa internação." E ele falou: "Essa foi a última vez que você me internou, porque foi a última vez que a gente vai ficar separado." E aí eu falei: "Ai, Senhor, tomara." Porque era o que a gente queria muito que acontecesse, né? E aí, assim, foi, né? quando saiu essa internação, aí, não, você vai pro NA, você vai pro A, você vai, e eu ia, e eu entrava nessas salas, e assim, o que eles pregam lá, assim, não vinha contra o que eu acreditava, Uhum. né? Peraí, mas se Jesus vai me curar, eu não preciso ir para aquela sala. Uhum. E assim, eu me senti, era amargurado. E aí, eu era diácono, trainee, e eu fiquei fora, e numa reunião, ia ter uma reunião de líderes, e o Ricardo Machado, que é o responsável da UPA hoje, Uhum. ele era presidente da junta diaconal. Nosso querido Ricardinho. E eu cheguei nele e falei: "Ricardo, eu queria muito participar dessa palestra que era o pastor Olival, que ia dar para os líderes." Uhum. Ele falou assim: "Meu irmão, você é muito bem-vindo no nosso meio, vai ser dia tal hora." Olha só. E nesse dia, o pastor Olival, ele começou falando assim, não há luz aonde há trevas. Uhum. E eu só escutei isso. Eu não escutei mais nada. Uhum. E assim, é muito estranho, né? É muito engraçado, porque assim, você escuta a mesma coisa várias vezes, né? E a Bíblia, ela te demonstra, se mostra viva e falando com você várias vezes de forma diferente no mesmo trecho. Uhum. E eu fiquei assim, a palestra inteira assim, como você nunca percebeu isso? Entendi. Você quer ser luz ou você quer ser trevas? Você caiu em si. Não dá para ser trevas se você quer ser luz. Uhum. E desse dia eu falei para ela, eu falei assim, eu não vou mais para a sala de GNA, eu não vou para mais nada. Eu entendi, ela falou: "Você tá louco, você vai." Eu falei: "Não vou, não vou." E assim, até então eu tinha temor de ir em festa, de ver bebida, de tudo. E a paz de Cristo entrou em mim naquele momento que, assim, como tinha se eu mais nunca problema. tivesse bebido na minha vida. Então houve um ponto de decisão e transformação que a palavra de Deus realmente fez a diferença. Exatamente, como aquele milagre do cara que se converte e para. Uhum. Eu, naquele momento, como se eu tivesse me convertido novamente, e ali eu parei. Então, a gente pode dizer que nesse ponto em que você
estava vulnerável e tal, porque de lá para cá não teve recaída mais. Não. Essa decisão entrou, a palavra veio e você não teve recaída. Então, se a gente olhar para a devocional que a gente fez no começo, é aquele momento em que o jovem está na lama lá, junto com os porcos, e disse assim, eu estou vulnerável, mas eu tomo a decisão agora e eu vou voltar para a casa do pai. Sim. Você tomou essa decisão. Na verdade, essa decisão tomou conta de mim. Sim. Né? Eu não tive chance de pensar assim, agora eu vou. Não, simplesmente eu falei assim, sabe, como um milagre mesmo de transformação. Sim. De assim, engraçado, eu senti a leveza mesmo, sabe? Caíram as vendas. As vendas caíram e assim, falei, meu, acabou. O Espírito Por quê? Santo tocou o seu Sim, coração, sim. né? E lá na parábola você entende que o jovem foi tocado por Deus porque ele se lembrou que na casa do seu pai tinha vida. Tinha vida. Então Deus te toca e te traz a vida novamente, Sim. né? E falou, Foi. então agora eu vou tomar essa decisão, mas tocado por Deus, né? Sim. É muito interessante essa interação do Deus que chama, que te desperta, mas que te coloca essa fé operosa que vai corroborar para responder. Não, eu Sim. quero, eu vou, né? Muito interessante isso. Foi... E que bom que vocês estão aqui. E eu queria continuar só para a gente caminhar, porque, gente, o tempo está voando aqui, você não acredita. O papo está bom demais, tinha muito mais coisa para a gente falar, mas eu quero continuar com vocês, porque a gente tem mais um tempinho ainda, que é o seguinte, hoje eu queria perguntar para vocês dois, desse ponto de decisão em que você fala assim agora eu não vou mais recair, não vou ter uma recaída, o álcool não toma mais conta de mim, mas o controle da minha vida está na mão de Deus. Quem é Jesus para vocês dois hoje? Começa com a gente aí, Simone. Quem é Jesus para vocês dois? Para você e para a família de vocês? Então, é o ponto central, né? É o que faz a caminhada dar certo, é a caminhada junto, né? É a gente, assim, descansar nele, confiar. Então foi fundamental Jesus na nossa vida, né? Porque tudo isso aconteceu, Ele tirou todo o peso? tirou todo o peso. A gente continuou tendo muitas dificuldades, até porque parecia que a gente estava se conhecendo a partir do momento que ele parou de beber. Olha Porque só, né? o Rogério estava sempre em dívida com a gente, né? E aí, a partir do momento que Sem ele não. confiança, vocês não confiavam nele, né? E assim, tudo que eu queria fazer, eu decidia, porque ele falava, tá bom, tô devendo, né? Uhum. E aí, de repente, quando ele parou de beber, ele tinha vida própria. Então, Nasceu um novo Rogério em Sim. Jesus. Exato. E aí você Novo estava lidando homem, com esse marido. Rogério agora. Eu estava no novo comando homem, de todas as marido. coisas. Eu tinha que recuar no meu papel de esposa, porque aí eu já sabia que o meu papel não era ser a Mulher Maravilha. Então eu tinha que recuar, desfazer para as crianças que eu não era Mulher Maravilha, né? E eu E não tinha que dependia do recuar. teu esforço, né? Não. Então tinha que recuar todo o tempo. Recuar, quando você está no controle, é muito difícil, né? Uhum. Então eu queria que ele tomasse posse, e muitas vezes ele falava para mim, ele falava assim, você dá e segura, né? Sabe quando você vai dar um dinheiro e a pessoa fica segurando, não solta? E ele fala assim, você fala para eu tomar posse, mas você não sai da frente, né? Você fica, não, vai lá, vai lá, Controlando vai lá. todas as regras, né? E aí eu não percebia, porque era tão automático, né? E você Então, achava que a solução estava na tua mão. Mas quando você É. encontra Jesus junto com o Rogério, Aí as coisas começam a fazer sentido, né? entendi. Gente, não tem, é inevitável comparar vocês dois, porque assim, você estava querendo o controle de todas as coisas, obedecendo todas as regras e queria que ele fosse assim. Exato. E Rogério estava querendo controlar todas as coisas, quebrando todas as regras. Foi a devocional de hoje. Se você não viu, volta aí. Mas quando Jesus entra, ele é o evangelho totalmente o outro, né? É um relacionamento que não depende nem de quebrar as regras, nem de querer ser a Mulher Maravilha. É isso, Rogério? É nesse sentido? Quem é Jesus para você, né? Jesus é quem me libertou, né? Olha só. Eu não consigo pensar na minha vida sem Jesus, porque eu não tinha vida. Né? A partir do momento que eu parei de beber e Jesus me libertou, simplesmente eu vivi, eu comecei a viver. Morre o velho Rogério. Morreu, assim, o velho e problemático Rogério. Daí, lógico, aí eu precisei aprender a ser o Rogério. Quem é o Rogério? Né? Até então eu não
eu ainda me descubro, né? Porque fazem 10 anos que eu não bebo. Então eu tenho 46 anos, eu vivi 36 anos sem ser quem eu era. Entendi. Entendeu? Então eu nasci de uma personalidade, eu nasci com uma personalidade cristã. Né? Nasceu É o uma novo coisa homem, assim. o novo Rogério em Cristo. Nasceu Se de você vai novo. explicar para qualquer pessoa, o cara fala assim, mas você é louco, você tem algum problema, porque Mas aos olhos, não é aos normal. olhos humanos não tem como a Não gente tem, entender. não, é assim, É Jesus não tem que explicação. transforma a nossa Não tem vida. explicação. Não tem explicação. Deus nos vê como filhos adotados em Cristo Jesus, né? Você está revestido de Cristo, Deus te vê como Cristo, como uma nova criatura justificada. Agora, o tempo está voando, gente, pelo amor de Deus, segura esse relógio. E eu queria continuar perguntando para vocês aqui, né? Então, eles já falaram quem é Jesus para eles e foi muito emocionante. Mas, assim, essa coisa de... As pessoas falam assim, ó, um dia de cada vez. E eu tenho certeza que na clínica, na sua luta também diária, esperando que ele sarasse, né, Simone? Um dia de cada vez, na força do Espírito Santo. É assim? É uma luta diária, um dia de cada vez? E a Bíblia e a oração fazem a diferença para vocês nesse sentido? É isso mesmo? É um dia de cada vez ou vocês vivem uma jornada tranquila? Como que é isso para vocês? Ainda porque, querendo ou não, a gente vive num mundo que continua oferecendo as coisas para a gente. É uma luta diária, na força do Espírito? Fala um pouquinho aí. A luta é diária normalmente, né? Então hoje eu não bebo mais, mas eu vivo com os reflexos da época que eu bebia. Né? Uhum. Para muitos ainda eu sou visto como o problemático, né? Ninguém acredita no milagre, né? O mundo não acredita no milagre, né? O vasilhame que levou diesel cheira diesel o resto da vida, né? Esse é o pensamento do mundo. E aí, para você tentar convencer o mundo que você não é mais aquele, não tem convencimento, né? Então eu vivi muito tempo com esse estigma dessa pressão, sabe, no próprio trabalho mesmo, das pessoas me olharem de forma diferente porque eu passei por um problema. Você continuou no mesmo trabalho? Sim, até hoje eu continuo no mesmo Olha trabalho. só, Olha, que bom. Mas assim, eu consigo discernir, né, que as pessoas me olham como um problemático, mesmo eu não tendo problema. Eu tenho 10 anos que ninguém me vê bebendo, eu vou nas festas da empresa, eu fico com a minha água e dá um certo horário que eu vejo que as coisas estão saindo do controle, eu falo, gente, deu o meu horário, até amanhã. Tá certo. Entendeu? E viver com Cristo é isso, viver, não é porque você bebeu, é uma luta diária, todo dia é um dia diferente, com problemas diferentes, com desafios diferentes. Então, E Bíblia e oração no meio Sim, disso tudo, né? sim. Tem que ter. O Tem que grupo de ter. pastoreio, vocês mencionaram, faz toda a diferença, né? Na vida das pessoas da nossa Fez igreja. muita diferença. mesmo porque esse grupo de pastoreio são os nossos amigos hoje, né? Grande parte. Uhum. E, assim, muitos deles eu vi chorar no grupo de pastoreio, Olha só. orando por mim. Entendeu? Então, assim, não Teve foi gente só... que derramou lágrima por Sim, vocês, sim, assim. sim. Muito. Lutaram por vocês. E viraram a nossa família, assim, Sim. nossos irmãos em Cristo. A gente convive mesmo, assim, muito próximo, nossos dividiram as filhos. dores e agora dividem também as alegrias. Né? Então, a gente é uma grande família mesmo. Nossos filhos cresceram, né? O meu filho, que casou semana passada, um casal de amigos nossos foram padrinhos, porque meu filho falou, mãe, eu preciso chamar eles, né? Eles fizeram que muito, bonitinho. assim, parte da nossa vida. Eles acolheram a gente, né? Levou meu pai, né? Estavam aqui sempre, Eles então cuidaram, né? cuidaram Muito próximo, né? Que bom. E eu acho que fica aí um testemunho para os filhos de vocês e até para o Júnior, que está recém-casado, de que os prazeres desse mundo não vale a pena, né? Não vai satisfazer o coração de vocês, né? Acho que satisfação plena só em Jesus, né? Sempre vai ficar um vazio. Vai ficar um Você vazio. procura qualquer coisa que não esteja com foco em Jesus, ele vira um vazio. Olha só. Né? Eu demorei um pouquinho para aprender isso, mas eu aprendi. Uhum. Então, eu queria só pedir para você, Rogério, a gente já está caminhando aí para o final, que você especificamente, né? Porque no seu caso foi aí livre do álcool, né? Livre do alcoolismo e Deus te libertou disso e passou muitas lutas. Agora, nós como homens podemos lutar aí contra uma série de vícios que podem ser os mais variados, né?
desde a pornografia, o vício em jogos, onde as pessoas vão para apostas, ou até mesmo, vamos dizer assim, o workaholic, né, que seria o alcoólatra no trabalho. Então é o cara que evita até ir para casa porque ele não aguenta nem mais ver a sua família e se atola no trabalho. Mentiras, né? Mentiras e tantas outras coisas. Fale aos maridos agora ali, olhando para aquela câmera, Rogério, que dica você deixaria para os homens lutarem contra os vícios? O homem ele é muito orgulhoso, né? E ele tem um grave problema de não pedir ajuda, né? Eu acho que esse é o ponto principal, porque quando você está com um problema de vício, tá? Uma coisa é certa, ele vai aumentar. E ele não vai parar. E não adianta, assim, você atravessou aquela linha, você não consegue voltar daquela linha, né? Você vai ter que fazer uma desintoxicação, você vai ter que sair desse mundo, né, que você está envolvido, e de uma forma que você não consiga voltar nele, para que você consiga juntar seus cacos. Então, assim, o pedido de ajuda é o principal. É Tem que levantar a levantar a mão mão e e pedir falar ajuda. assim, Me ó, ajuda. eu não consigo sozinho, me ajuda. Olha só. E nesse caso, todo o exemplo que a Simone, né, Simone, você deu pra gente aqui, a ajuda mais próxima é a sua companheira, né, a Sim, esposa. sim, que foi onde eu levantei e falei assim, ó, não dá mais. Tá certo. Eu não sei o que você vai fazer, mas me tira desse lamaçal que eu tô. Tem que ter coragem, né, gente, para dizer assim, eu preciso Não é de ajuda. fácil. Não é, porque assim, porque quando você pede ajuda, você deixa que a pessoa que você pede ajuda interfira na sua vida. E você larga um controle que você não quer largar. Porque amanhã você vai se arrepender de ter pedido ajuda e você vai querer dar um gole. Para o homem, né, demonstra fraqueza. Sim, total E para fraqueza. sua mulher, nossa, eu estou sendo fraco, não consegui, me ajuda. Sim, É difícil, é né? difícil. Michele, tá chegando ao fim, mas tem aquela última parte agora aí. Que você pede para eles dois aí, é o quê? Então, agora é aquele momento especial do Dica de Casal, Olha só. né? Eu queria pedir para vocês deixassem uma dica para casais que estejam passando por uma situação parecida que vocês passaram, seja qual for o vício, o problema. Uma dica aí que vocês deixam aí para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, a minha dica é não desistir do cônjuge, né? É abraçar o espinheiro e abraçar até florescer. Se agarrar com Eu Jesus costumava orar e dizer assim, Senhor, eu não vou morrer na praia. Me ajuda, né? Porque eu não quero me separar, eu não quero começar uma vida nova, eu quero que ele seja restaurado, né? E que eu também fosse restaurada, porque eu também precisava, Olha obviamente, só. de ter uma transformação, né? Então é isso, é não desistir do cônjuge e abraçar o espinheiro. É isso, Rogério? É isso aí. Vou falar o quê, né? Desistir jamais, né? Jamais. Vamos para Desistir cima, não faz parte. que Jesus ele consegue conduzir a gente no colo, É né? só entregar que Jesus faz a parte dele. Faça a sua que Jesus faz a dele. Peça ajuda, né? É verdade. E aquele outro momento também tão especial quanto, né? Esse Eu é ainda- muito legal. Eu ainda digo sim. E aí, a Simone ainda diz sim pro Rogério, o Rogério ainda diz sim pra Simone. Agora é o momento da declaração de amor, né? Vocês têm uma vida de declaração de amor, né? Do É. não desistir, é uma declaração de amor diária, de cuidado, né? Então, agora, não tem ninguém assistindo. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Tá cheio de quê? Coraçõezinhos. Coraçõezinhos estão aqui flutuando. Aí vocês lembram lá da música romântica que vocês conheceram, Take My Breath Away, por exemplo, né? Lembra aí? Faz de conta que não estamos aqui. Aí começa aí pela Simone. Simone, pro Rogério, por que você ainda diz sim pra ele? Porque eu te amo muito e eu não te amei tudo ainda. Uhul! Bom demais. Rogério, eu costumo dizer assim para os homens, irmão, a régua tá lá em cima, agora é a sua declaração. A declaração que eu sempre faço, né? Você é o amor da minha juventude e eu vou continuar te amando. Não existe o não te amar, né? Uhum. Aê, muito bom. Momento emocionante aqui no nosso Bem Casados. E agora a gente chega caminhando aí para o final, infelizmente. Passou voando. E a gente queria agradecer muito a vocês, mas antes de encerrar,
fica aí a nossa dica literária, mais um breakzinho onde você vai assistir justamente uma indicação da nossa editora missionária, a editora Ezion, um livro importante para você poder vencer acreditando naquele Deus que é pródigo em amor por você. Fica aí a dica literária, assista com a gente. Pegue o papel e a caneta e anote a nossa dica de leitura de hoje. Lá vai! Deus Pródigo, do autor Tim Keller. Ele usa sua capacidade intelectual marcante para desvendar a mensagem essencial de Jesus por trás de sua conhecida parábola, a do filho pródigo, resgatando o sentido da mensagem inesperada de esperança e salvação contida nessa história. Nessa famosa passagem, que o autor denomina a parábola dos 2 filhos perdidos, Jesus revela a abundante graça de Deus tanto para o irreligioso e licencioso, quanto para o religioso e legalista. Neste livro, Keller se propõe expor os fundamentos da fé cristã. Seus argumentos certamente desafiarão e encorajarão recém-convertidos cristãos já familiarizados com essa parábola e os que estão longe da fé. Gostou? Acesse o site www.editoresion.com.br. Então você viu aí com a gente a dica literária da nossa editora Ezion, e vale lembrar que toda vez que você adquire um material da nossa editora Ezion, a sua editora missionária, todo o lucro da editora Ezion é revertido para missões da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perfuração de poços, manutenção das cestas básicas, plantação de igreja, tudo isso na nossa igreja acontece também através da aquisição de material na editora Ezion. E você viu aí, ó, você precisa do Pai para não estar absolutamente perdido através desse Deus pródigo em amor. Essa edição aqui do Timothy Keller, esse livro maravilhoso, Deus Pródigo, que fala sobre a parábola que eu mencionei no começo. E essa parábola dos 2 filhos perdidos na casa do Pai. Quero deixar também uma dica literária que é da Sociedade Bíblica do Brasil e que você também vai encontrar na editora Ezion, a respeito do vício. Por exemplo, esse nosso livreto é um gole amargo, né? O gole amargo. E ele vem numa espécie aqui de quadrinhos e também depois, no final, ele vem trabalhando os estudos para as pessoas que têm problema aí com vícios. Ao mesmo tempo, igualmente, da Sociedade Bíblica do Brasil, o Fuga Tóxica. Então, é a minha indicação aqui de livretos para você. Esses 3 itens são muito importantes para você ter aí e trabalhar toda a fuga de vício para a sua vida. E chegamos, infelizmente, ao final. É aquele momento que a gente diz assim, acabou, né? Então, a gente queria agradecer muito, muito obrigado, viu, Rogério e Simone. Deus abençoe muito a vida de vocês. E vamos ver se numa próxima vocês voltam aí para falar mais um pouquinho, porque ficou faltando muita coisa para falar. Mesmo. Ficou. Muito obrigada mesmo por vocês terem aceitado o convite e virem aqui contar um pouquinho da história de vocês, né? Abriram o coração, contaram tudo, sem problema. Obrigada por compartilhar. Obrigada por terem dado alertas, né, que podem ajudar outras famílias que têm filhos, né? Coisas que a gente, como pais, às vezes pode passar despercebido. Muito obrigada por isso, obrigada por terem vindo aqui. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, os filhos de vocês. E se amem. A gente também agradece, né, o convite. Obrigado. Então tá bom. Pessoal, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Bem Casados.